Compañeros, muchas gracias por la presencia a la más una videoaula de Carecas de Saber. E aí, minha gente, estamos aqui de volta então para mais uma aula. Vamos finalizar agora essa aula sobre a estrutura da ONU. Bom, na primeira aula, a respeito desse tema, a gente deu as linhas gerais com relação a como funciona a ONU, quando que essa instituição foi criada, quais são os principais órgãos, e a gente conseguiu falar também da Assembleia Geral, que é o principal órgão da ONU. Na aula 2, a gente deu um destaque especial para o Conselho de Segurança, justamente por ele ter ali um papel de destaque na questão da segurança internacional, da chamada paz mundial, que é um dos principais objetivos da criação da ONU. E vamos agora, então, tratar das outras agências que compõem também a estrutura da ONU. E vamos começar pelo Conselho Econômico e Social. Esse conselho ele tem múltiplas funções, talvez seja aquele que tem mais subsecretarias ou partes ou agências ou comitês que se desdobram desse trabalho do Conselho Econômico e Social, e ele é composto por 54 países membros da ONU, cujo mandato é de 3 anos. Então, olha só de novo a questão da importância da Assembleia Geral. A escolha dos membros de conselhos, de agências, de comitê, sempre é feita dentro da Assembleia Geral, como aqui também. E qual que é o objetivo principal desse conselho? Olha só, são 2 grandes objetivos. Primeiro, esse conselho, na verdade, ele é uma gerência de vários outros grupos. Então ele coordena comitês e várias agências relacionados a temas que estão aí dentro da questão econômica e social no mundo. Ah, que temas, professor? Vai desde questão econômica em sentido financeiro, organizações como Organização Mundial do Comércio, que de alguma maneira vai estar ligado ao Conselho Econômico e Social, até mesmo temas como aqueles ligados à saúde, ao bem-estar, à qualidade de vida, ao direito das mulheres, as questões de desigualdade social pelo mundo. Então, ele coordena um conjunto de ações muito diversificadas, sem deixar de pensar também que tem comitês ou agências aí que estão ligadas a esse conselho que também são de cunho regional. Vamos pegar um exemplo, que foi muito importante, é muito importante para a história da América Latina. A CEPAL. Então, CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Então, essa comissão foi instalada lá nos anos 50, e vinculada ao Conselho Econômico e Social, e ela reunia vários pesquisadores, principalmente da área de economia, mas também cientistas políticos, pesquisadores das áreas jurídicas, de relações internacionais, de comércio exterior, pesquisadores latino-americanos que tinham por objetivo entender melhor qual era a situação social e econômica da América Latina e criar resoluções ou indicativos de como melhorar a qualidade de vida, a economia, os aspectos sociais dessa mesma região. Então, um destaque, por exemplo, dentro da CEPAL, foi o grande economista brasileiro Celso Furtado, entre outros que participaram também em várias gerações diferentes da CEPAL. Mas aqui a CEPAL é só um exemplo. Na verdade, você tem ali, dentro do Conselho Econômico e Social, várias comissões, várias agências com temas muito variados. Então, esse conselho ele tem uma função de coordenação muito grande. E olha só, como a gente falou da CEPAL, você já vai também para outro objetivo, que é desenvolver pesquisas e relatórios. Então, sempre que você ouve falar por aí, a ONU emitiu um relatório a respeito de algum determinado tema, sei lá, um tema, questão dos direitos das mulheres, ou da economia da Ásia, ou da questão da infância, ou enfim, olha só, você tem aqui sobre essa coordenação, agências e comitês ou comissões que vão estar muito ligados principalmente à pesquisa. Então, sempre nessas comissões ou agências, você vai ter a participação de
pesquisadores, né, de doutores aí em áreas de diversas especialidades e que compõem um grupo internacional para discutir ou levantar dados a respeito de um tema. Significa que esses dados eles têm que ser seguidos, né, levados em consideração? Esse é o intuito, mas, né, eles vão servir de base para uma discussão política que vai ser internacional e também nacional. Olha só o desdobramento aqui, vamos aproveitar o exemplo da CEPAL. A CEPAL criou uma linha de estudos lá nos anos 50, né, fazendo ali tendo uma ideia de como era a economia da América Latina e prescrevendo o que a América Latina poderia fazer para poder, né, se desenvolver um pouco melhor. E lá nos anos 50, esse grupo ligado ao Conselho Econômico e Social prescreveu ou criou, né, um indicativo acadêmico que era o seguinte: olha, para que os países da América Latina se desenvolvam, né, talvez seja interessante, né, criar um bloco econômico latino-americano. Então imagina, lá em 50 e pouco, a CEPAL, né, vai dar essa dica que vai, lá no começo dos anos 90, virar o Mercosul. Né? Então a criação de um bloco econômico ligando aí alguns países da América do Sul. Então, de um conjunto de levantamentos, de pesquisas, de relatórios elaborados por essa comissão ligada a esse conselho, você tem depois uma medida tomada por um conjunto de países, né, que estão usando os dados dessas pesquisas. Percebe? Então, são várias ações aí, mas todas elas no sentido de criar dados, levantamentos, para que depois cada um dos estados, ou um conjunto de estados, né, tome uma atitude política a partir desses dados. Bom, só para a gente destacar alguns dos comitês que também estão ligados aí ao Conselho Econômico, você tem, por exemplo, a organização, né, da ONU para a Alimentação e Agricultura, e aí, como o próprio nome diz, esses vão ser os temas abordados. E quem é que vai fazer pesquisa a respeito desse tema? Principalmente institutos aí ligados à produção de alimentos, empresas inclusive, né, que atuam nesse setor, vão de alguma maneira também contribuir, né, para a elaboração de relatórios, de pareceres com relação a esse tema e, como já falei, com o exemplo da CEPAL, criar medidas que podem ou não ser seguidas pelos estados. Também temos a Organização Internacional do Trabalho. Então, quando um país começa a discutir, né, na sua legislação uma alteração na Constituição, né, do direito do trabalhador, tudo isso sempre vai estar amparado em consensos internacionais. Então, internacionalmente se entende que a jornada de trabalho tem que ser de tantas horas, ou há indicativos de que certo procedimento do trabalho ele pode gerar má qualidade de vida, ou é preciso fazer um combate à escravidão ou ao trabalho infantil. Tudo isso perpassa por pesquisas, por levantamentos que vão estar ligados de alguma maneira à Organização Internacional do Trabalho. Mesma coisa falando da Organização Mundial da Saúde. Então, né, de novo, aparece no jornal toda hora, olha, a Organização Mundial da Saúde apresentou um relatório dizendo que a qualidade de vida dos brasileiros, né, melhorou nos últimos 10 anos. Esse tipo de parecer, ele vai vir através de um comitê, desse conselho, mas vai ser elaborado a partir do quê? De pesquisadores ligados àqueles países que estão, né, no comando desse conselho, desse comitê, naquele período histórico. Então, vejam bem, a ONU, né, como a gente vê aqui, ela tem uma estrutura que ela vai se abrindo, né, então ela vai buscando o quê? As especialidades que podem atuar para trazer mais dados, para assim gerar políticas públicas nacionais ou internacionais. Por último, e não menos importante, um comitê que a gente tem que destacar aqui, que é a Organização para a Educação, Ciência e Cultura. Você fala o nome desse, parece que ninguém nunca ouviu falar. Agora, se eu falo o nome Unesco, né, já é alguma coisa mais próxima. Então, o comitê da ONU, ligado ao Conselho Econômico e Social, que vai principalmente se preocupar com educação no mundo, educação, ciência e cultura.
Então, muitas escolas mundo afora seguem resoluções da Unesco, seguem programas da Unesco, implementam esses programas, né, na formação de seus alunos. Então, aí a gente tem, então, né, a aplicação dessas pesquisas e relatórios que são desenvolvidos. E tem um detalhe, quando a gente pensa nesses comitês, quando pensamos no próprio conselho, é preciso entender que eles estão também, né, os membros desses conselhos estão atuando no mundo inteiro. Então é possível que haja, por exemplo, uma ação da Unesco no Brasil? Sim, é possível. Por quê? Porque você vai ter uma filial da Unesco instalada no Brasil e essa filial ela vai estar, né, se preocupando com questões brasileiras, né, tanto com a ação das escolas, com a preocupação com relação às crianças, mesma coisa com cada uma dessas organizações que a gente já citou aqui. Tudo bem? Vamos agora para a próxima agência, né, aí da ONU. Bom, olha só, então falamos do Conselho de Economia, Conselho Econômico e Social e agora vamos para o Conselho de Direitos Humanos. Esse é o conselho mais recente, né, dentro da estrutura da ONU. Já existia antes uma comissão de direitos humanos, que inclusive era ligado ao Conselho Econômico e Social. E também existia um outro órgão principal, que era o Conselho de Tutoria, que estava, né, ligado ali ao processo para que regiões não soberanas, né, antigas colônias, passassem a se tornar países soberanos, ou seja, países independentes. Uma vez que a maior parte das ex-colônias se tornou aí, países soberanos, independentes, o Conselho de Tutoria foi então desligado e em 2006 foi criado o Conselho de Direitos Humanos, então ligado aí ao direito internacional e, né, foi muito polêmica essa criação do Conselho de Direitos Humanos, porque, primeiro, havia, né, uma questão com relação à eficiência, né, da antiga Comissão de Direitos Humanos, a como que você tem de fato, uma ação desse conselho em relação aos países. O que significa isso? Significa que cada país consegue estabelecer o comando, né, das suas ações de proteção aos direitos humanos ao seu modo, de acordo com as circunstâncias políticas, econômicas e sociais que estão acontecendo dentro do seu país. Então, a princípio, né, vão ter algumas alegações de que esse conselho ele é muito mais coloca muito mais prescrições de como deveriam ser as coisas, mas ele não consegue ter ações efetivas. Isso, inclusive, vai ser o argumento dos Estados Unidos para votar contra a criação desse conselho em 2006. Mas, né, apesar, né, das oposições, existe também quem defenda esse conselho e diga que ele tem que ter, né, um papel mais relevante dentro da ONU, ok? Bom, qual que é o seu objetivo central? Reafirmar tudo aquilo que foi colocado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então essa declaração que já vem desde a criação da ONU e que prescreve, né, a liberdade em âmbitos universais, né, como o próprio nome diz, mas que no sentido de preservar a infância, preservar os grupos étnicos, as liberdades de religião, né, tudo o que tem a ver com a proteção dos seres humanos e com as suas culturas, está de alguma maneira ligado aí à questão dos direitos humanos. Bom, como eu falei, é um conselho que ele é novo e que ele ainda está sendo estruturado para ser de fato efetivo. Bom, vamos começar a falar então dos últimos órgãos aí para a gente fechar a estrutura da ONU. Bom, olha só, para a gente encerrar então todo esse papo com relação à estrutura da ONU, fica uma reflexão. Vamos lembrar daquela estrutura de poder de administração dos estados que vai ser orientada lá por um dos iluministas, o Montesquieu, que é ele que vai, né, prescrever a ideia da separação dos três poderes. Lembra disso? Executivo, legislativo e judiciário. Apesar da ONU não ser um Estado, ela é um organismo de poder. E então, só para a gente fechar, a estrutura da ONU, de alguma maneira, segue também essa mesma lógica. Tanto segue
que, se a gente for falar de quem ocupa o executivo dentro da ONU, a gente vai falar então do secretariado. A ONU ela não tem um presidente, não existe um presidente da ONU, mas existe um secretário-geral que exerce, portanto, a função do executivo, né, que seria a figura central dentro da ONU. E esse secretário-geral, ele vai, na medida em que ele é eleito, ele leva, claro, todo um grupo, né, de trabalho junto com ele. Então, o órgão, né, administrativo da ONU seria aí o secretariado. E esse secretariado ele vai servir para coordenar todas as outras agências. Portanto, precisa ter muita gente para trabalhar nesse tal de secretariado. Não é? Geralmente a gente pensa na figura do secretário-geral, mas você tem todo um conjunto de trabalhadores envolvidos nisso. A sede é em Nova York, só que o secretariado-geral da ONU ele está espalhado por todos os países membros. E hoje você tem aí uma conta próxima de 16 mil pessoas trabalhando dentro das estruturas do secretariado da ONU. Tudo isso envolve o quê? O trabalho administrativo da estrutura da ONU atuando nos países membros. Dá para entender? Então, esse seria aí o executivo. O que seria o legislativo da ONU? Seria propriamente a Assembleia Geral. Não é a Assembleia Geral que vota, né, de uma maneira mais democrática todas as resoluções que são, de certa forma, colocadas pelas outras agências ou comitês. É a Assembleia Geral que cria as pautas daquilo que vai ser discutido ou abordado dentro da ONU, né, pelas diversas agências ou comissões. Então, a Assembleia Geral ela representa esse legislativo. E nisso, né, um parceiro nessa, né, ocupando esse cargo legislativo aí, seria o Conselho de Segurança, que é o único órgão que tem resoluções obrigatórias. E por último, você tem lá o Judiciário da ONU, que é o Tribunal Internacional, ou como é conhecido também, Corte de Haia. Bom, Corte de Haia, o que é esse nome? É importante você fazer a relação entre Corte de Haia e Tribunal Internacional da ONU, porque muitas vezes os jornais vão usar o termo Corte de Haia como Tribunal Internacional. Haia é uma cidade que fica nos Países Baixos, na Holanda. E lá, né, você tem a sede desse Tribunal Internacional. Uma coisa muito importante aqui para se falar desse tribunal, né, é que esse tribunal ele não julga ações de indivíduos que cometem crimes ou contravenções internacionais. Esse tribunal ele tem uma finalidade exclusivamente ligada aos Estados-membros da ONU. Então, o seu objetivo é emitir parecer jurídico, ou seja, né, dar um indicativo jurídico com relação a questões que envolvem esses Estados-membros. Olha só, para você que está atento aí às questões da atualidade, né, o Brasil acabou de passar por um processo de impeachment. E, durante esse processo do impeachment brasileiro, né, ou seja, uma questão que envolve o comando do Estado-membro da ONU, a então presidente Dilma, ela recorreu ao Tribunal Internacional, à Corte de Haia, para que a Corte, então, avaliasse o processo do impeachment. Então, percebe que esse tribunal ele é chamado, né, sem que haja reuniões constantes, ele é chamado quando há uma questão de Estado e quando alguém dentro da estrutura desse Estado recorre a essa corte, como foi o caso que aconteceu com a ex-presidente Dilma. Deu para entender? E aí, então, essa corte ela cria ali um parecer jurídico que pode ser favorável, né, ou não à questão colocada. E no caso, o que importa? A Corte de Haia, né, estabeleceu ali que o processo de impeachment tinha problemas. Mesmo assim, o processo de impeachment continuou dentro da política nacional brasileira. O que isso mostra? Que essa corte ela não tem poder, né, jurídico nos espaços de soberania nacional. Então significa o quê? Que então ela não tem função nenhuma? Tem porque ela cria uma comoção internacional em relação a um tema, né? E esse parecer jurídico ele pode servir, né, para exercer uma pressão dentro da questão da jurídica nacional, né, como ocorreu aí com o caso da presidente Dilma. Por isso mesmo
que muitos grupos, né, ou países vão alegar que o Tribunal Internacional ele tem meramente um uso político, né? Porque um grupo de um partido ou de um país vai querer usá-lo para provar ou justificar uma determinada ação envolvendo o seu Estado. Outros vão dizer que não, que ele tem um parecer internacional que deveria ser ouvido pelos Estados envolvidos. Tudo bem? De qualquer forma, ele só vai tratar de questões dos Estados e não de indivíduos que cometem delitos internacionais. Aí você tem uma outra corte, né, jurídica internacional. Tudo bem, minha gente? Então, aqui a gente encerra, né, as aulas aí sobre a estrutura da ONU e nas próximas aulas a gente continua falando aí sobre questões internacionais. Tá bom? Um grande abraço.